Graça, paz e misericórdia nos seja concedido nesta manhã. Que a mão do potente Deus, mão de poder e graça, estenda também sobre o acampamento dos nossos jovens e abençoe os voluntários, os atendentes, os cozinheiros, os monitores, os conselheiros e os preletores. Nós aqui estamos também cumprindo isso que a gente já vem fazendo, uma série chamada Pés no Chão. E o tema desta manhã: não desista de Jesus por causa dos cristãos. Me deram o tema, mas não me deram o sermão. Foi-me dado também uma ideia central desse tema, falando o seguinte: decepções com cristãos fazem pessoas desistirem de Jesus. E isso mostra que alguns colocaram relacionamentos interpessoais como a base com o seu relacionamento com Deus. É um tema difícil. Penso eu que estamos tratando da igreja, dos desafios do nosso tempo. Está se tratando da religiosidade atual e também do relacionamento do crente com Deus. Não é fácil, não é fácil. Nós temos escolhido como texto bíblico a passagem em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, do verso 19 até o verso 25. E nós vamos ler esses versículos para conscientizarmos daquilo que o tema está tratando. E o texto diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus amados, os dias de hoje são maus, como diz o apóstolo Paulo. E o que vemos na igreja também nos incomoda muito. E hoje, eu digo para os amados que nós temos algumas preocupações. Porque o que temos percebido nesse tempo da pós-modernidade é que a história da igreja cristã, a igreja cristã verdadeira,
está chegando ao fim. E que o assunto arrebatamento dessa igreja, que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4,17, é tão certo, amados, como um amanhã que esperamos chegar. Não resta dúvida. Só que estamos desapercebidos disso. Um dos sinais do fim da história da igreja cristã verdadeira e também do arrebatamento dessa igreja é o crescimento do ecumenismo. Ecumenismo. Como tem sido noticiado a respeito do intenso esforço que o Papa Francisco, estou falando Papa Francisco, o esforço que ele tem feito com o islamismo, também com a igreja ortodoxa, russa, grega, e presentemente com a igreja luterana lá da Suécia. É coisa do noticiário, é coisa fresca. E nós temos até alguns slides que gostaríamos de mostrar a esse respeito. Isso antes de entrarmos no texto bíblico que escolhemos e vamos meditar. Então veja que o Papa Francisco, ele já foi lá no Sri Lanka, num templo budista, convencer os budistas a se juntar com a igreja católica. Mais ainda, ele foi lá com todas as religiões do Oriente. Ali não é o Papa Francisco, é o Papa Bento XVI, o Papa alemão, que já tinha iniciado esse esforço de promover o ecumenismo. Com as igrejas ortodoxas e com outras religiões afins, lá da Ásia, principalmente. Veja aí, não sei se é uma visita à Índia ou como, ou qual, obrigado. Mas ali, representantes de várias religiões, vê que o Papa está no meio, no centro. Ele aparece sempre lá no centro. Os outros líderes de religião estão ao lado. Pode seguir. Então, amados, o que o Papa quer? Primeiro eu digo o que é ecumenismo. Ecumenismo é morar sob o mesmo teto. Isso é o significado grego da palavra ecumenismo, morar sob o mesmo teto. E qual é a intenção do Papa? É montar uma só religião, atraindo todas as demais religiões para o catolicismo. Nós precisamos saber disso. E o Papa está fazendo hoje o que o imperador romano Constantino fez no ano 323 depois de Cristo. O que o imperador fez, o imperador romano? Ele, com um decreto, com uma canetada, como dizemos hoje, ele fez com que os seus súditos se tornassem cristãos. De pagãos a cristãos. Simples. Sem que reconhecesse seus pecados, sem fazer confissão, sem arrependimento, sem pedido de perdão, sem aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sem a confirmação do batismo por imersão. Os deuses e os ídolos do Império Romano
esses deuses, esses ídolos que eram cultuados no Império Romano. Sem mais nem menos, simplesmente trocaram de nomes. Trocaram seus nomes para os nomes dos santos católicos que já existiam na época. Mas é como fizeram aqui no Brasil as religiões africanas, as religiões orientais, né? Elas fizeram isso para sobreviver. Então trocaram os seus ídolos com os nomes dos santos católicos. E o Papa atual já procurou até os pentecostais. Nós temos slides, mas não apareceram aí. Já procurou os pentecostais. E os pentecostais já aceitaram. Ele procurou também os neopentecostais. Ele agora observa os fundamentalistas. Ele está observando aí os batistas. E há congressos aqui no Brasil sobre ecumenismo. No Paraná, esse ano já se realizou o 2º congresso. Então eu digo isso, amados, para que nós fiquemos assim atentos. Um outro assunto que mostra o sinal certo do fim da história da igreja cristã verdadeira e o arrebatamento dessa igreja é o aumento da apostasia, que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ele diz lá que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Ou seja, o que é apostasia? Apostasia é negar a fé. Apostasia é abandonar o Evangelho. Apostasia é desistir de Jesus. Isso é apostasia. É dar as costas a Deus. Imagine que existem crentes hoje, existem crentes negando a doutrina da Trindade. Hoje existem crentes também negando a doutrina da encarnação de Cristo, negando que a concepção de Jesus pelo Espírito Santo. Crentes negando isso. Crentes negando a doutrina da volta de Cristo. Você ouve pregação sobre a volta de Cristo? Você ouve pregação sobre o arrebatamento da igreja? Não se fala nisso. Crentes. Só que nós esperamos que nessa igreja não haja apóstatas, ou quem tenha esse pensamento. O noticiário tem mostrado um imenso número de templos cristãos vazios, colocados à venda. Templos para alugar, isso nos Estados Unidos, na Europa, na África do Sul, na Namíbia. Eu cheguei a ver isso. Por isso estou testemunhando. Então, amados, é muito preocupante isso. Porque o fenômeno desintegrador da igreja cristã verdadeira hoje, ela vem de dentro da membresia. Não vem de fora. Vem de dentro da igreja. Não é de outra igreja, nem do mundo não crente. Isso é preocupante. Alguns crentes fazem até rodízios em várias igrejas. Ou para encontrar Deus por lá, ou para agradarem a si mesmos. Está acontecendo. Buscam um lugar tranquilo, uma igreja sem conflitos, sem problemas. Mas o que é também um pouco diferente do que está acontecendo lá fora. Lá fora,
em países da África, em países do Oriente Médio, a perseguição e a guerra têm deixado templos vazios e até destruídos. Tem acontecido isso. Os crentes sendo executados por não negarem a fé cristã. Outros crentes forçados a aceitar o islamismo. E muitos cristãos estão deixando o cristianismo. Um grande número de crentes estão fugindo para outros países, não é novidade para ninguém. Só que nesses países, eles não são recebidos como cristãos, como crentes. Eles são recebidos como refugiados de guerra, refugiados da pobreza, da política. Porque deixar a fé e desistir de Cristo não entra nos requisitos da lei de imigração. O cristianismo está diminuindo. A apostasia e o ecumenismo aqui no Brasil ainda não chegaram a ponto de gerar assim preocupação para os cristãos, para os crentes, Para os evangélicos, por exemplo, como vem ocorrendo lá fora, na cristandade. Mas é bom para nós aqui prestar atenção, atentarmos para os acontecimentos atuais que envolvem a igreja cristã, aqui e lá fora. É importante isso. E agora voltamos ao texto bíblico. É difícil para os crentes manterem a unidade na igreja. Existem diferenças humanas, conveniências também religiosas, existe. Isso cria muito embaraço para a vida espiritual do povo de Deus. Cria muito embaraço, Porque cada igreja valoriza, cada igreja cultua a si mesma. É triste falar isso. E aqui no Brasil, alguns crentes estão, sim, incomodados. Incomodados com o quê? Incomodados com crentes da sua própria igreja. Crentes que estão pensando em ir para outra igreja. Crentes que estão até pensando em desistir de Jesus. Sair do cristianismo. Dar as costas a Deus. Isso é triste. É preocupante. Crentes fazendo rodízios em várias igrejas, buscando lá uma igreja sem conflito, sem problemas, uma igreja tranquila, E é muito diferente dos refugiados crentes lá em outros países. Por exemplo, nos países islâmicos, em que a própria mídia lá do mundo, ela se preocupa em mostrar para nós o que está acontecendo. Mas os crentes daqui não têm esses motivos, mas fazem migração de igrejas, até acharem uma igreja, talvez em conformidade com o tipo de crente que eles são. Nós lemos e vamos reler a passagem em Hebreus, em que o autor insiste dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Santuário é a igreja. Santuário é a igreja. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Em João, no Evangelho de João 14,6, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É o que Jesus diz. E o autor em Hebreus também aqui fala, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
também é igreja. Casa de Deus, Betel, né? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados na má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso quer dizer, crentes verdadeiros. Retenhamos a firme confissão da nossa esperança. Que esperança? Esperança é a vida eterna que Ele nos deu. É essa a esperança. Porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, isto é, a nossa igreja, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? Qual dia? O dia do arrebatamento da igreja, que hoje é proibido falar nas igrejas. Mas que a igreja vai ser arrebatada, isso é tão certo como o amanhã que nós esperamos. Só que não gostamos desse assunto, não apreciamos esse assunto. Houve lá na década de 70, muita pregação sobre o arrebatamento, muita pregação sobre a volta de Jesus. Havia até nos carros lá, Jesus voltará, Jesus voltará. Hoje já não existe mais, ninguém quer saber mais de ir para o céu. O mundo está tão agradável, está tão assim, cativante. Não dá, essa não dá. Prega sobre outra coisa, por favor. Mas sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento de igreja. Mas, ora, amados, nós devemos entender que nós não estamos aqui por acaso. Há um propósito divino. Um propósito divino por termos nascido onde nascemos. Há muitos que não gostam, né? Eu poderia ter nascido numa outra família. Eu poderia ter nascido numa outra cidade. Eu poderia ter nascido num outro país. Se eu fosse americano, não teria essa vida. Muitos estão pensando assim, muitos crentes estão pensando assim, né? Mas há um propósito divino por estarmos aqui nesta igreja, cultuando, adorando, servindo, em comunhão com outros crentes que amamos e também em comunhão com os crentes que nós não amamos. Pode ser isso? Pode. E acontece isso. Aqueles crentes que nos incomodam, que nos desagradam, muitas vezes por picuinhas, né? Mas não dá para sentar perto dele ou dela, né? Por serem nós e eles diferentes. Não estamos na igreja para agradar a nós mesmos, nós estamos aqui para agradar a Deus. E o Salmo 100, que eu vou ler aqui, ele aponta exatamente para isso. Qual é o motivo de termos vindo aqui à igreja hoje? O Salmo 100, ele conta para nós qual é o motivo. Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos, com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. É por esse motivo que estamos aqui. Se houver outro, estamos nos enganando a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. O Senhor Jesus Cristo, ao deixar a sua glória lá no céu, Ele rompeu toda a dureza e humilhação deste mundo. Desde a manjedoura até a sepultura. Ele tinha um propósito.
E ele fez isso com o propósito de nos dar a salvação pelo sacrifício de si mesmo na cruz. Nós precisamos crer nisso, entender isso, receber isso. Vir à igreja para quê? Jesus, o Deus vivo e eterno, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele suportou o ser humano com seus temperamentos. Ele suportou o ser humano com as suas vaidades, com o seu egoísmo. Ele suportou o ser humano com a sua arrogância, as suas maldades, seu desamor, suas limitações, suas diferenças. Jesus suportou, conhecedor de tudo isso. Jesus então projeta o quê? Ele projeta a igreja, ele projetou a igreja. Ele projetou a igreja diferente do templo que já existia naqueles dias, né? Naquela geração. E também o apóstolo Paulo nos ensinou que igreja é um organismo vivo, o corpo de Cristo, a família de Deus, a família de Deus. Então o crente precisa ter consciência do lugar que ele ocupa no corpo de Cristo, para olhar além de si mesmo, além da sua satisfação pessoal, porque hoje em dia todo mundo fala, eu quero ser feliz, e quero que todo mundo me faça feliz. Eu vim à igreja para ser feliz. Eu vim à igreja para me sentir bem. Eu vim à igreja para ser servido. É preciso que os crentes olhem ao seu redor. Olhar para os crentes que estão ao seu redor e buscar satisfação deles, não a sua, mas buscar a satisfação deles, não a sua, né? Principalmente quando estão reunidos aqui no templo. É o que temos que fazer. Então, Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25, ele fala que o crente entra na igreja com ousadia, com confiança, com fé. Por quê? Porque Jesus é que abriu esse novo caminho, esse caminho novo, esse caminho vivo. Jesus é o bom pastor, como diz lá em João 10, 11, Evangelho de João 10, 11. Ele mesmo diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós não queremos fazer nada pelo nosso próximo, quanto mais dar a vida, né? O grande sacerdote, conforme diz também o autor de Hebreus, no capítulo 4, versos 14 e 16, diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um sacerdote, como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pergunto, por que o autor de Hebreus afirma isso? Por quê? Porque muitos procuravam o templo por serem religiosos, outros porque queriam ser curados, ainda os que queriam prosperidade e outras justas razões. Mas os que estavam na igreja por causa de Jesus eram poucos. São poucos os que aqui estão por gratidão a Jesus, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele fará, a todos que nele creem.
A Bíblia fala, né? Até é um versículo desagradável, fala que os demônios também creem. E temem, e tremem. Os que estão na igreja por causa de Jesus não se sentem incomodados com aqueles que o Senhor chamou, que é o seu próximo, aquele que Jesus perdoou, aquele que Jesus o fez filho de Deus, e como ovelha o juntou ao seu rebanho. É esse que está nos incomodando. Rebanho é uma coisa coletiva, mas traz a ideia de comunhão com outras ovelhas. Assim o crente tem que ter comunhão com os outros crentes, né? Quando o autor escreveu a carta aos Hebreus, os religiosos iam também aos cultos, mas sem fé, sem amor e sem a motivação certa. Cada um com a sua tribo, né? Vinham lá, não sei de onde, vinha com a sua tribo, vinha com o seu clã, vinha com a sua família. Parece os dias de hoje, cada um no seu quadradinho, cada um no seu carro, cada um senta no seu lugar escolhido, preferido. Estão ali juntinhos. E o autor de Hebreus, ele escreve exatamente por causa disso, gente. Porque aqueles lá, eles seguiam a tradição judaica e se esforçavam para cumprir a lei de Moisés. Entravam no templo feito de pedras e tijolos, achando que iam encontrar Deus ali e receber de Deus a bênção que eles queriam, e só. Cada um retornava ao local da sua tribo, até a próxima ida ao templo. Isso acontecia pela tradição. O autor da carta aos Hebreus, ele anuncia o fim do judaísmo como religião. Ele anuncia o fim da interdição para se entrar no Santo dos Santos. Ele anuncia o fim das proibições do sábado. Ele anuncia o fim da religiosidade. E tudo isso é anunciado aos judeus. Por isso é carta aos Hebreus. Mas era uma mensagem dura, uma mensagem radical, uma mensagem imperiosa. Porque ele dizia, com Jesus, tudo se fez novo. Com Jesus, tudo se fez novo. O véu rasgou-se de alto ao baixo. Com Jesus, o crente agora pode entrar e estar diante do trono da graça. Com Jesus, agora ele pode se prostrar diante do altar. Ele está diante de Deus. Já pensou nisso? Experimente isso. Ontem, num culto ao lar, nós falamos sobre Romanos 12, 1 e 2. E Paulo fala, rogo-vos, irmãos. É para os crentes que ele está falando. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis a Deus como sacrifício vivo e agradável a Deus. Experimente isso. Estar diante de Deus. Escreve o autor sobre o modo, a atitude que devemos nos dirigir a Deus, e não ao templo. E não ao templo, porque se aproximar de Deus é uma coisa, e entrar no templo é outra coisa.
Imagine, eu estou no templo, mas eu não ouso entrar no Santo dos Santos. Eu não ouso me colocar diante de Deus, falar com Ele. Porque para isso é necessário que eu tenha um coração sincero, que eu seja desinteressado, que eu tenha plena convicção de fé, que eu esteja até decidido a mudar a minha vida egoísta, consciente de que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Isso porque Jesus é Deus vivo, é o Deus eterno, e Ele está presente no templo feito de pedras e tijolos. Ele está presente. Onde eu estou? Devemos sempre perguntar isso: onde eu estou? Eu estou diante de Jesus? Eu estou diante de Deus? Eu vim ao templo na certeza de encontrá-lo? Ou eu vim encontrar o meu amigo? Eu tenho um recado para dar. É para isso que eu vim ao templo? É muito sério, gente. É muito sério. E tem mais: o novo templo agora é o crente. O novo templo é o crente. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E a promessa dele é muito conhecida: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Glória a Deus. E em Hebreus 10, 24, o autor ainda escreve sobre a falta de consideração dos crentes com os outros crentes que também entraram no templo de pedra e de tijolos. Amados, se não houver consideração com quem aqui entrou, será porque o amor de Deus perdeu o seu lugar na igreja. Que discurso duro é esse? Que discurso duro é esse? Então seria bom até lermos as bem-aventuranças de Lucas 6, né? Porque todos nós nos sentimos assim espirituais, crentes cheios do Espírito Santo, crentes que andam no Espírito, crentes que têm comunhão com Deus, crentes que têm a mente de Cristo, crentes que têm a perspectiva de Cristo, crentes que têm os valores de Cristo, crentes que têm o interesse de Cristo, as ideias de Cristo, o estilo de vida de Cristo. Nós nos sentimos assim, crentes que colocam, que conhecem a palavra de Deus, crentes que servem a Deus, né? Crentes que tudo fazem para a glória e honra de Deus. Mas eu afirmo que é muito difícil ser um crente assim. É muito difícil. Mas também vos digo que há crentes assim entre nós. Aleluia. Interessante é que em tudo isso não há recompensa. E não há também mérito em tudo isso diante de Deus. É apenas graça. É apenas graça. E é pela graça, amados, que a nossa luz pode brilhar. É pela graça que nós podemos também administrar as coisas que Deus nos deu, como o amor de Deus, né? Então diz lá em Romanos 5,5 que o amor de Deus está derramado em os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se temos amor por estas coisas, não é um amor que vem do nosso coração, mas é um amor que vem de Deus, porque Ele nos deu esse amor.
Nós não amamos assim simplesmente por amar, não, não. Quando eu estive em Angola, as pessoas falavam, você ama os angolanos. Não é isso não, amados. Eu amo os angolanos porque Cristo está em mim e Cristo ama os angolanos. Assim os chineses, os judeus e todas as raças, os indianos, enfim. Há um amor por eles porque Jesus tem esse amor para dar. Mas em nós mesmos não há essas coisas, né? O autor, ele escreve ainda para nos estimularmos a esse amor e as boas obras aos nossos irmãos. Agora, como deixar a nossa tradição religiosa? Como deixar a nossa cultura? Como deixar o modelo de crente que nós somos? É algo também impossível, mas é possível, isto é possível porque Deus quer reavivar a nossa fé. É pela fé que nós podemos fazer isso. Ele quer nos transformar e nos dar também coragem para agirmos, né? Não como religiosos, mas como filhos de Deus. É diferente, né? Peraí, mas como fazer isso? Comecemos pedindo para Jesus nos ajudar a exercitar a nossa fé. Que a nossa fé fica ali, igual as armas de Saul, né? Lá no canto, lá enferrujando. A nossa fé fica lá. E nós precisamos pedir para Deus para nos ajudar a exercitar, pôr a fé em exercício, funcionar, não é? Funcionar. Porque certas circunstâncias, né, circunstâncias da vida, nos obrigam exatamente a isso, a exercitar a fé. Veja só essa crise aí, né? Se nós não exercitarmos a nossa fé, o que será de nós? O que será de nós? Falta tudo. O que será de nós? E fé, amados, é um dom de Deus que, no crente, ela vai aumentando conforme o seu uso. Ela só aumenta se você usar. Mas é preciso ter fé para amar o próximo, né? Mas é também através de nossas iniciativas simples que nós podemos também amar o próximo, né? Por exemplo, basta o crente ter uma palavra, né? Fazer um gesto, dar um sorriso, um toque aí no seu próximo, né? Nós chegamos aqui, cara fechada, saímos cara fechada, o irmão, a irmã, o nosso próximo, ele necessita de um sorriso. Olha, é coisa triste, nós já vivemos, né, em países, entende? E você durante o dia não tinha um sorriso sequer. Você passava o dia todo com as pessoas, com o povo e tal, mas não tinha um sorriso sequer. Eu achei interessante uma entrevista com uma cantora americana, e ela falou para a repórter, né, que a coisa mais preciosa que ela viu aqui no Brasil era o sorriso do brasileiro. Ela via assim na multidão as pessoas sorrindo, né? Coisa que não há lá fora, gente, não há lá fora. Então, nós aqui, nós podemos, por exemplo, começar assim, né, dando uma palavra, oi, pronto, já é o suficiente, né? Oi, né? Você não conhece a pessoa que está ao seu lado, mas você fala, olha para ela e fala, oi, né? Oi. Ou faz um gesto, né, agradável, né? Dar um sorriso, né? Coisa bonita, né? Dar um sorriso, mostre os seus dentes lindos, né? Mostre, né? Dar também um toque no seu próximo, né? Dar um toque no seu próximo. Ele está lá assim, ó, feito estátua, assim, né? Olho aberto, porque o peixe está sempre com o olho aberto, nunca fecha, né? E está assim, tá. Mas dá um toque no seu próximo, né? O próximo conhecido e o próximo também desconhecido. Tem o próximo conhecido e tem o próximo desconhecido. Você sabe que já é um bom começo,
É um bom começo, né? Para estimular, para desenvolver, para demonstrar amor ao próximo, né? Jesus disse que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, né? E vocês podem praticar isso agora. Não deixe para depois, não. Não deixe para depois. Interessante que o autor de Hebreus, ele também escreve para serem desenvolvidas as boas obras, né? É que havia naquele tempo muitos necessitados dentre os crentes e muitos crentes abastados, quer dizer, ricos, né? E os ricos, os abastados, não supriam as necessidades dos carentes que assistiam no templo. Haviam os grupinhos, será que hoje existe? Mas também havia os solitários, é interessante isso, gente. Havia os solitários, aqueles que ninguém vinha conversar ou saber da vida deles. Não sei se hoje é assim também, né? Haviam os solitários que entravam e saíam do templo, sem que ninguém os notasse, sem que ninguém os percebesse. Só que, apesar de serem desprezados, eles sempre voltavam ao templo. E atualmente a crise, o desemprego, o atraso no salário, são fatores que levam as pessoas aos apertos financeiros, né? Ao declínio na vida social. E isso é triste, viu? Isso é triste. Tem o meu filho que ele tinha um bom salário, ele vivia uma boa vida, tal, de repente, graças a Deus que ele está trabalhando, mas o salário, né, é aquela coisinha. Ele precisa se adaptar agora ao novo status. E há muitos brasileiros assim, gente, né? Declínio na vida social. E em consequência de todos esses fatores, essas pessoas sofrem a falta de alimentos em casa. Todavia, essas pessoas que são atingidas por esses fatores não deixam de vir à igreja, não deixam de estar com a família de Deus. Olha, eu não preciso continuar, nem explicar o que está ocorrendo com o nosso país. É o mesmo que está acontecendo em nossa igreja, sim, entre nós, hoje. Mas pasme com essa estatística. A estatística diz que mais de 50% dos cristãos no mundo são classificados como ricos. 50% dos cristãos no mundo, crentes, né, são classificados como ricos. E que somente 13% são verdadeiramente pobres. Que coisa! Os restos, 37%, então deve ser a classe média da igreja, né? E a igreja cristã, ela possui mais de 700 milhões de cristãos verdadeiros no mundo. Portanto, o que queremos dizer é o seguinte: se você fez no domingo passado, aqui na igreja, aquilo que você fez for igualzinho, ou o que fez, ou o que está fazendo nesse domingo, quer dizer, se não houve qualquer mudança em relação ao que estamos tratando aqui e agora, uma coisa nova não foi acrescentada à sua rica ou pobre existência. Você não esteve ou não está fazendo bom uso da sua fé e do amor que Deus lhe deu. Pense nisso. Medite nisso. Porque Deus lhe deu uma grande oportunidade de amar o seu próximo, uma grande oportunidade de experimentar e pôr em prática o seu dom de fé, o seu dom de amor. Dom é um presente recebido de Deus. Então a fé e o amor foi dada por Deus.
E Jesus está aqui na sua casa e quer ver os crentes agindo por fé, praticando o amor com que Ele nos amou. O autor de Hebreus, ele escreve ainda no verso 25, sobre o costume de alguns deixarem a sua congregação. Ele não diz o motivo, né? Ele só fala que estão deixando a congregação, estão deixando a igreja. Ele não disse se o motivo era por causa dos pregadores, né? Assim como eu, ou por causa do som alto, ou por causa dos crentes mal comportados, ou por outra causa desagradável. Ele não diz, né? Mas certo é que conflitos, problemas, diferenças, temperamentos, né? Os grupinhos, sempre foram e serão motivos para os crentes criticarem. Isso em todas as épocas. Só que alguns crentes, hoje, eles querem até interromper o sermão. Eles querem fazer perguntas ao pregador. Eles não podem. Mas eles podem frequentar a escola bíblica dominical, eles podem frequentar o CCM, que é o curso de capacitação ministerial, tem outros, o acolher, ele tem muitas sessões aqui na igreja que ele pode ir e tirar todas as suas dúvidas pessoais. Mas a advertência do autor de Hebreus é para admoestar, é para encorajar, é para consolar uns aos outros, né? Ou seja, para os crentes viverem em amor, em harmonia, em comunhão. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 20, ele diz lá, né, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, você está vendo, como pode amar a Deus, a quem não viu? Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. Nunca, né? Porque a pessoa que está ao seu lado, essa pessoa que está aí ao seu lado, olha bem para ela. Pode ser melhor marido, pode ser melhor esposa do que você. É incrível, mas é. Né? Ele pode ser o melhor vizinho, ou pode ser a melhor vizinha que você. Deus está vendo isso. Né? Pode ser o melhor pai, pode ser a melhor mãe do que você. Né? E, no entanto, você se incomoda com ela. Né? Você está incomodado com essa pessoa. Né? E por aí segue. Meus amados, a hora chega. E que Deus faça uma coisa nova aqui na igreja. Que Deus promova uma mudança e nos amadureça, né? E que Deus nos abençoe com bênçãos de vitórias sobre as nossas limitações, as nossas dificuldades. Pois aquele dia se aproxima, o dia de encontrarmos com Cristo nos ares. Não resta dúvida, né? E que Deus faça o seu povo andar no caminho de amor. Maranata! Amém.